amantes da poesia, que tal ir a um sarau todo mês e escutar poemas de autores renomados, mas também de poetas que estão chegando agora? A poesia é sempre bem-vinda aos nossos ouvidos e acalma nosso coração. De veterano a calouro, o sarau acolhe quem tem coisas boas para recitar. Assista a matéria. Quando falamos de poesia, logo vem à mente Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Paulo Leminski, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Álvares de Azevedo, Olavo Bilac e Castro Alves. São vários os poetas e muitos deixaram poemas cheios de sinceridade e até mesmo com algumas doses de loucura. Poemas que atravessaram gerações e até hoje são lembrados em filmes, teatros e principalmente em sarau de poesia. E para quem pensa que recitar está fora de moda, está muito enganado. Tem muita gente interessante e interessada no assunto. Marcelo promove o encontro dos amantes da poesia todo mês no sarau do Psia. A poesia é minha política de desenvolvimento, meu Ministério das Manhãs Possíveis, minha Secretaria das Alegrias Prováveis, meu departamento de me defender das pedradas, meu modelo de traçar rumos às prioridades do sonho. A poesia é meu projeto desgovernado para a felicidade, meu programa de combate à ausência de sorrisos nas janelas, meu sistema de transporte diário para o otimismo, meu plano de diminuição das trepidações da vida. A poesia é minha ferramenta de proteção e conservação da esperança, minha operação de preenchimento das vontades esburacadas, minha ação de enfrentamento às medidas desajustadas. A poesia é meu partido das rimas tortas populares, minha sessão solene para conceder a ordem do brasão às borboletas. A poesia é o discurso de luz que entra na casa do meu sentimento. O sarau do Psia, ele nasceu em julho de 2010, né? O intuito sempre foi usar a oralidade, né, para fazer com que a poesia chegasse até as pessoas, né, através de declamações e leituras em voz alta de poesia, fazer com que a poesia, né, inserisse cada vez mais no cotidiano das pessoas. Já são 5 anos que a gente insiste que a poesia é uma balada muito interessante, que a gente insiste que a poesia é um ato de felicidade e com isso todo mês a gente reúne no segundo sábado do mês crianças, jovens, adultos e idosos. Há uma diversidade, né, de pessoas, seja em faixa etária de idade, em grau de escolaridade. Então é o espaço onde as pessoas vão para se expressar poeticamente. Poetas que tinham poemas guardados na gaveta têm no sarau o espaço para ir declamar seus próprios poemas. E pessoas também, né, que não escrevem, né, vão lá através da escutatória escutar declamações de poemas. Então a gente tem tanto as pessoas, né, que declamam e leem poemas de sua própria autoria e temos também, né, os poetas, né, da predileção, né, das pessoas que frequentam o sarau. Então, o sarau tem essa peculiaridade, né, de forma simples, né, de forma informal, né, mas de forma muito aconchegante. A gente consegue fazer com que no palco do sarau a gente tenha ali um espaço, né, para que os poetas valadarenses expressem sua própria produção poética e também coloquem em contato com o público, né, os poetas consagrados, aqueles que vieram e lutaram, né, antes de nós, para que a poesia se inserisse cada vez mais no cotidiano das pessoas. O poeta Sérgio Vaz bem diz, né, que a poesia é o esconderijo do açúcar e da pólvora. Um doce, uma bomba, depende de quem prova. Então, assim, eu penso primeiramente assim, que sem poesia o mundo seria uma catástrofe social. Se a gente parar para pensar, seria uma catástrofe social no sentido de que hoje o grande problema do mundo é existencial. E a poesia traz alegria e esperança a esses seres humanos, né, aflitos, carentes, querentes. Então, assim, eu penso que qualquer pessoa, né, que sofra desse mal e qualquer pessoa, né, que entenda que a poesia é o esconderijo do açúcar e da pólvora, né, e tenha seu doce ou sua bomba, né, para explodir, pode pegar um papel, né, e escrever, e externar ali, colocar um sentimento no papel. No passado, a pessoa só conseguiria colocar a poesia dela em contato com o público se ela publicasse um livro. Com o sarau isso mudou. A pessoa pode colocar a poesia dela em contato com
com novos públicos sem necessariamente ter a publicação. Eu vou citar aqui, né, 3 poetas, né, que são diferentes, diversos em estilo, mas são poetas que tanto provocam em mim um encantamento e também essa fome, né, essa fome de viver, né, porque em algum momento da minha vida, né, eu segurei na mão da poesia e decidi não largar mais nunca. Né? E esses poetas, tem alguns poetas, né, que dia a dia eles alimentam em mim, né, me dá essa força, né, de não largar a mão da poesia. Manuel de Barros, Paulo Leminski, e eu citaria o nosso grande poeta, né, do nosso sarau do Piscia, falecido há um ano atrás, que nos deixou, André Eugênio. Gardênia é formada em psicologia e há 5 anos frequenta o sarau do Piscia. Para ela, é difícil destacar poetas, mas sempre tem alguns que vêm logo em mente quando se fala em poesia. E entre os poetas que eu gosto, é o Vinícius de Moraes. Sempre levo poesia do Vinícius, porque as poesias do Vinícius são deliciosas, né? Os sonetos, que é uma coisa que eu gosto muito. Tem o Fernando Pessoa. E assim, eu acho que são infinitos, né? São muitos. Manuel Bandeira. Se a gente for enumerar... Ela destaca que existem diferenças entre poesia, poema e soneto. E eu queria falar, a questão da poesia, é que a gente fala muito em poesia, escrever poesia. E existe uma diferença entre poesia, poema e soneto. Porque a poesia é mais ampla, é aquela visão que você vai ver poesia, é uma manifestação artística. A poesia está em tudo, a poesia está numa rosa, num pôr do sol. E é o que é diferente, o poema é uma expressão da poesia através das palavras. É quando você escreve e você põe aquele sentimento, aquela beleza, aquela manifestação artística por palavras, em estrofes e versos, aí é o poema. E o soneto é uma forma de poema que tem uma forma própria. Eu escrevo porque quando você começa a ler muito e a dedicar, a poesia vem naturalmente. Eu gosto de escrever sonetos. Eu fiz algumas, assim, que as pessoas no sarau do Piscia apreciou, que foi uma sobre o mar, eu fiz uma para o meu avô, e vou fazendo. E a última que eu fiz foi recentemente agora para o meu filho Vitor. Siga teu caminho. Vai, meu filho, siga teu caminho. Tua vida a ti pertence, presente de Deus onipotente, que te fez bem pequenino, fez humano, fez menino. E depois a revelia banhou-te inúmeras vezes na essência da poesia. Vai, menino, siga teu caminho, realiza teus sonhos, construa teus castelos. Porta aberta a generosidade, sabedoria e amor. Para o teu próximo mais humilde ter consolo para a dor. Vai, poeta, de verso em verso, de rima em rima, vai trilhar a medicina, sem contudo se esquecer de Deus agradecer. Teu caminho, tua vida, tua sina. Para meu filho Vitor Pinto da Costa Fernandes. Luísa também é amante da poesia e já escreveu alguns poemas. Rompimento. Somos como bolhas de sabão, translúcidos, brilhantes, coloridos à luz, mas extremamente frágeis. Basta um toque iminente para que nossos sentimentos tornem-se vento. Água e sabão lavam-nos a alma. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu ganhei um prêmio da biblioteca da escola de tantos livros que eu pegava lá. E quando eu tinha por volta de 8, 10 anos, que eu comecei a escrever uns poeminhas, umas musiquinhas assim. E uns 4 anos atrás que eu comecei a escrever mais poemas mesmo, levando um pouco mais a sério. A poesia é, para mim, um reflexo de todos os sentimentos que eu tenho. Desde o amor, talvez insegurança, um carinho, uma amizade. E ela pode, assim, juntar tudo aquilo que eu sinto e transmitir de uma maneira mais organizada a tudo aquilo que está passando aqui dentro. Eu escrevo, assim, em qualquer lugar. Se eu estiver andando de carro, numa viagem, vier uma coisa na minha cabeça, eu escrevo. Se eu estiver andando na rua, vier uma na minha cabeça, eu paro e eu escrevo. Aí, a maioria das vezes, eu coloco num livrinho ou num caderno para poder guardar, mas onde eu estiver, escrevo na mão, no celular, em qualquer coisa. Uma poeta que eu gosto muito é a Cecília Meirelles, talvez por causa do poema da bailarina, que quando eu era mais novinha eu ouvi, fiquei encantada. E ao longo, assim, da trajetória da escola, eu tinha um professor, Bruno Barbosa, que escreveu um livro de poesia e eu me interessei ainda mais depois que ele escreveu esse livro, que eu comecei a mostrar para ele alguns poemas meus e tal.
Cartão postal. Mando-te lembranças do que por aqui tenho visto, ilustradas em uma só palavra que carrega um sentimento infinito. Saudades. Gostaram do programa de hoje? Muito obrigada pela companhia e até o próximo Dia a Dia. Um grande beijo, tchau!